Vamos aprender um pouco mais com a palavra de Deus para a edificação da nossa vida de fé? Aqui, a palavra está sempre sendo levada para você. Aqui não tem outra coisa. Eu não estou aqui para mostrar meu perfil, nem para mostrar a mim, nem o que eu faço. Eu estou aqui para mostrar a palavra. Estou aqui para levar o ensino. Meu compromisso nessas redes sociais não é me promover, é promover o conhecimento da palavra de Deus, o ensino, a instrução. Eu quero convidar você agora para isso. Esse canal, ele é voltado para o ensino e a instrução da palavra de Deus. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. É isso que nós precisamos ser motivados a congregar, a estar em ambientes, lugares, aonde quer que seja, com esse propósito, se reunir para a edificação da fé, para aprender mais, ser mais alicerçado, ser mais firmado, edificado na nossa vida de fé em Deus, através do ensino, da instrução, não é? Da orientação da palavra, sendo corrigido, repreendido, sendo orientado quando a gente está fora do entendimento, quando a gente está se desviando do princípio, quando a gente está andando fora da verdadeira doutrina, quando a gente está pegando um caminho que parece verdadeiro, mas é mentira, a gente tem que estar sendo instruído com a palavra, corrigido, repreendido, porque a palavra de Deus, ela é para isso, corrigir, instruir, repreender, advertir. Entendeu, meus irmãos? Então é isso que nós temos que priorizar na nossa vida. Buscar, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Palavra essa por onde somos edificados na nossa vida de fé em Deus, firmados para o crescimento com a nossa vida de fé em Deus pela palavra. Essa é a necessidade da palavra. Então quero convidar vocês agora aqui, para quem gosta, para quem tem um compromisso com o reino de Deus, para quem quer viver uma vida prudente na presença do Senhor, para quem está combatendo o bom combate da fé para a salvação, esse canal é um meio maravilhoso, onde você vai se alimentar, onde você vai ser esclarecido, onde você vai ser instruído. Aqui é proporcionado para você o esclarecimento, o ensino, tirando dúvidas, esclarecendo diante da mentira, mostrando a verdade. Esse é o objetivo do trabalho que eu faço aqui na internet, seja aqui no Face, aqui no YouTube, aqui no Quai, no Instagram, ou aonde eu estiver. O meu objetivo é propagar, é anunciar, é convidar as pessoas, chamando a atenção dela, não para a minha pessoa, não para o meu perfil, não para a minha sabedoria, não para a minha eloquência, não para a unção que eu tenho, não para o poder que eu digo que tenho de Deus em mim, não. O meu objetivo é chamar a sua atenção para o que a palavra nos ensina. Eu quero que você olhe para a palavra, para que você seja iluminado, seja liberto, conhecendo a verdade e andando numa vida verdadeira com Deus, em Deus, saindo da mentira, estando na palavra, andando por ela, que é lâmpada e luz, para nos guiar neste mundo de trevas, andando na verdade de Deus. Amém? Esse é o meu propósito. Então vamos lá, vem comigo mais uma vez, Efésios. Vamos dar uma lidinha na carta de Paulo aos Efésios. Vamos aprender um pouco com a palavra de Deus nessa carta. Capítulo 4, versículo do 1. Vamos dar uma analisada, tá? Eu não vou aqui expor todo o contexto, todos os versículos. Por quê? Porque eu estou no trabalho. Daqui a pouco eu vou ser interrompido, mas a gente vai levar o que dá para levar de uma forma bem simples e objetiva. Vamos analisar aqui o contexto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos do versículo 1 ao versículo 16. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, por amor, pela fé,
para o bem do outro, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quero trabalhar isso aqui para você. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos, e por todos em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Bem, eu não vou ler todo até o 16, mas leia aí, porque eu vou trabalhar o contexto aqui. Eu conheço o contexto. Eu li apenas alguns versículos, para a gente trabalhar aqui o contexto, para a gente trabalhar essa maravilhosa instrução para a nossa vida cristã. Nós precisamos estar meditando na palavra, nas cartas apostólicas. É a doutrina para corrigir, instruir, orientar o cristão que os apóstolos davam. É a instrução que era dada para os cristãos. Nós precisamos aprender de Cristo aqui. Não é ali, nem aqui, nem acolá. Não é com fulano, ciclano ou beltrano. É com a palavra. Eu li a palavra, bem? O mais importante não é você ouvir a palavra lida. O mais importante é você entender a aplicação da palavra que foi lida para a sua vida, o seu viver. Vou repetir de novo. O mais importante não é você ouvir a palavra lida. O mais importante é você entender a aplicação que o pregador que leu vai transmitir para você. Eis aí um ponto muito importante para a gente ser prudente. Eu mesmo, deixa eu passar aqui uma experiência minha. Não é regra, mas é bom para você observar um pouco o que eu vou falar aqui. Eu, quando estava dentro dos ambientes que chegava a hora do pregador, né? Aquele momento formal, o pregador agora é a hora da pregação e tal. Eu, quando vivia nesses ambientes, nesse momento, na hora do pregador, quando ele lia a palavra, eu acompanhava onde ele estava lendo. E agora eu ficava com a prudência, aguardando agora o que ele ia aplicar na palavra que ele leu. A minha expectativa, aonde eu colocava mais a atenção, era na explicação que ele ia dar na palavra que ele leu. Eu queria analisar o que é aquela palavra me ensinava. Porque eu estudava a palavra, mas eu queria ouvir alguém pregar para analisar o que a palavra me ensina. E se o tal pregador, dentro da aplicação que ele vai fazer depois de ler a palavra, eu quero ver qual é o conteúdo do ensino, da aplicação que ele vai tirar do texto que ele leu para aplicar na igreja. É aí que está a prudência dos santos. Tem que estar nesse quesito, nesse ponto. Observar a aplicação, o conteúdo que ele vai trazer como aplicação para a doutrina e a instrução para a igreja. Porque se ele trouxer fora do que ele leu, é maldição para a igreja. Por isso que muitas igrejas estão dentro do anátema. Sabe por quê? Porque a maioria dos pregadores, eles fazem a leitura, mas leva para o povo, para a igreja, para os irmãos, uma aplicação totalmente fora do contexto e daquilo que a leitura que ele fez está nos informando. Ele tira você da informação da palavra e faz você perder a direção da palavra, colocando a interpretação nele, colocando o entendimento dele naquilo que ele acha ou naquilo que tem que ser pregado dentro da regra da instituição. Ele não aplica uma palavra. Eis o quesito, seja prudente. Eu fico muito atento quando eu vejo alguém ministrando a palavra. Eu espero ele ler e a minha expectativa agora não vai ser no que ele leu. A minha expectativa vai ser no que ele vai aplicar na leitura que ele fez. Eu quero analisar o que é que ele vai aplicar, qual é o conteúdo da instrução, do ensino que ele vai dar para a igreja dentro daquilo que ele leu. E se ele sair fora do que ele leu, para mim esse pregador já está descartado. Se ele deturpar a verdade do que o texto mostra, para mim ele já está descartado. Pena que muitos não têm essa prudência. Como os crentes de Bereia. Paulo pregando, mas eles não ficaram à mercê de Paulo. Ô Paulo, homem de Deus, ungido, amém, glória a Deus. Não. Os crentes de Bereia, o texto mostra que tudo que Paulo pregava, eles examinavam nas escrituras para ver
se estava de acordo com as Escrituras. Hoje nós não fazemos isso. O povo de Deus hoje se perdeu da prudência. Estão agindo como louco. Não dão mais valor à palavra. Não colocam sua direção, sua vida submissa à palavra. Não são mais guiados pela palavra. Por quê? Porque se deixaram guiar pelos homens, pelos profetas. Aonde ele coloca a atenção dele não é na palavra, é nos homens. Calma, irmão. Ainda há tempo de tu voltar a se converter e estar de volta à vida com Deus. Te volta para a palavra. Para de seguir esse oba-oba. Para de dar ouvido a esses profetas, vai dar ouvido à palavra. E quando eles trouxerem alguma coisa que diz que é Deus trazendo para você, alguma doutrina, algum ensinamento, vai analisar se a palavra condiz com aquilo que ele pregou. Se a palavra está de acordo. Se é o que ele pregou, é o que está dentro da palavra. Cuidado, irmão. Isso é a prudência que nós devemos ter na fé para não apostatar dela. Para não se perder do Senhor. Andando numa vida de fé em Deus, sem entendimento da palavra, tem muitos perdidos aí, irmão, por causa desse detalhe. Porque não são prudentes, não têm amor e nem zelo pela palavra, não examinam, não meditam, e as suas vidas estão entregues para ser guiadas pelos homens, não por Deus na palavra. Pelos homens, dentro do que os homens estabelecem. E eu tinha essa prudência. O pregador leu a palavra. Agora eu vou ficar com muita atenção. Ó, irmão, conversa comigo não. Ó, vai dar glória, vai gritar para lá. Eu quero a minha mente lúcida, sóbria, com atenção na palavra. Ó, irmão, não vem me catucar aqui não. Ó, irmão, não vem tirar minha atenção não. A hora da palavra é a hora que eu tenho que estar mais atento. Porque a palavra, eu tenho que observar Deus falar comigo na palavra. E tenho que vigiar para ver quando não é Deus que está falando. Eu conheço a voz do meu pastor. Se não for a voz dele falando comigo pela palavra, eu já sei que esse pregador não tem nada de Deus. Eu não vou dar ouvido a ele, porque senão eu vou ser levado pelo engano. Você está entendendo a importância de ouvir a palavra? Então, quando o pregador, ele vinha, e aquela formalidade, irmãos, abram uma Bíblia e fazem um teatro medonho para pregar a palavra, né? É tanta formalidade, é tanta coisa, é tanto, meu Deus do céu, é tão simples. Irmão, vamos abrir a palavra aqui, vamos aprender o que Deus agora vai nos ensinar pela palavra. Mas não. O pregador chega e começa aquele movimento, aquele misticismo. Eita, quem está sentindo aí? Aí começa aí, a igreja já sai, os irmãos já saem do consciente, já entram no movimento, já perdem a razão, e já começam a sentir uma emoção, um fogo, e começa a gritar, e glória, aleluia, acabou. Acabou a atenção do povo para a palavra. O povo agora vai ser motivado ao movimento emocionalístico. Aonde a razão já perdeu. O povo quer se emocionar, gritar, correr, pular e marchar em nome de poder de Deus. E tem pregadores que não estão nem aí para a palavra. Aí ele lê o texto e vai criar um teatro no texto, irmão. Ele faz um malabarismo no texto. Ele cria um movimento no texto. Ele aplica tanta coisa que o texto não está falando. É aí onde eu entro com a prudência. A importância não é você ouvir a palavra, é você receber o que a palavra ensina. Porque se eu li uma leitura normal. Amém, pronto. Não é isso, né? Que os pregadores fazem. Vamos ler. Amém, vamos dar glória agora, irmão. Amém, glória a Deus pela palavra. Sim, aplique a palavra. Você que é pregador, você que diz que é pregador, que tem a vocação para pregar, você foi chamado para aplicar a palavra. Se você tem a vocação, você foi chamado para instruir, ensinar, passar para o povo que a palavra declara, nos ensina, nos orienta. Essa é a missão do pregador do Evangelho no reino de Deus. Vocês estão entendendo isso? Essa é a missão do pregador do Evangelho no reino de Deus. Não é criar movimento, não é mandar o povo gritar para um lado, correr para o lado, dar glória e aleluia. Não é dizer que Deus está ali, o povo tem que sentir, o povo tem que saber que o poder está descendo, o anjo passeando na igreja, com bandeja de vitória, que Deus está entregando, Deus nessa hora está me usando para decretar. É mentira. Se você tem a vocação, Deus vai te usar para pregar a palavra.
não é para criar movimento de profecia, divisão dentro de igreja, não. Isso é mentira. São mentirosos esses caras que diz que é pregador, que cria esse sensacionalismo, esse misticismo, fazendo as pessoas ficar histéricas, fanáticas, perdendo a noção, a razão, a consciência, embriagando-se no emocional e vivendo fábulas e fantasias em nome de Deus, que não tem nada acontecendo ali. É só a emoção e a mente mentirosa, cauterizada nesses movimentos. Se você é pregador do Evangelho, você diz que é profeta de Deus, seu compromisso é pregar, meu amigo, a palavra. Foi para isso que Deus deu dons. Foi para isso que Deus deu dons aos homens no corpo de Cristo, na igreja, corpo de Cristo entre nós. Tem uns que têm dons para a finalidade da palavra. O ministério da palavra não é para quem quer, é para quem Deus escolheu, capacitou, vocacionou e deu dom. Não é para quem é ungido pelo homem dentro da igreja. O ministério da palavra na igreja de Cristo não é para quem é consagrado por outro homem dentro da igreja. Isso é Deus que escolhe. Isso aí é tudo anátema que o povo vive. Um consagrando o outro, um dando unção ao outro, um estabelecendo o outro para isso, aquilo, outro. Irmão, e aí é que entra a banalização. É um bocado de gente dentro do ministério da palavra que não conhece a palavra, não tem intimidade com a palavra, não conhece salvação, não sabe o que é o Evangelho, vai ensinar o que para o povo? Aí vai pregar movimento, reteté, porque eu sou homem de Deus, porque Deus me usa, é milagre, é poder, é cura, só isso. E não é para isso que Deus dá o dom para o homem. É para ministrar a palavra, para a edificação da igreja. A gente vai aprender isso aqui agora. Amém? Então vamos voltar para Efésios. Apenas dentro dessa introdução que eu fiz, é para abrir os seus olhos, para que você seja prudente e aprenda a saber ouvir a palavra. Quando alguém pregar, usar o texto, espere e busque entender o que ele está aplicando no texto. A aplicação que ele está fazendo para trazer doutrina, instrução para a igreja. Se não for o que a palavra diz, ele está fora do propósito de Deus. Esse não tem a Deus. Esse é mais um, inspirado por Satanás para criar entendimentos e doutrina de demônios para afastar vocês, desviando da verdadeira direção de Deus. Então, a palavra, ela tem que ser entendida. O pregador, ele tem que saber manejar bem a palavra, aplicar o ensino, explicar, porque o povo precisa entender para que haja efeito de Deus na vida de quem ouve. Amém? Então, Paulo aqui, nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, nós lemos apenas alguns textos, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo vai falar da unidade da fé entre os irmãos aqui. Dentro desse texto, a gente vai ver Paulo aqui falando, nesse contexto, aliás, dentro desse contexto, a gente vai ver Paulo falando da unidade da fé, irmãos. O que é a unidade da fé? Dentro desse contexto, Paulo vai exortar os irmãos a se submeter ligados na direção do Espírito Santo, que leva os irmãos a viver no vínculo da paz, na unidade da fé. O que é a unidade da fé? São vários membros que formam um só corpo, dentro de uma só fé, guiado por um só Espírito, na submissão a uma só cabeça. Nesse contexto aqui de Efésios, Paulo aqui, ele vai tratar com os irmãos sobre a unidade da fé, ligados na direção do Espírito Santo, mostrando que todos devem estar submissos dentro de uma só linha, permanecer ligado no corpo, guiado por um só Espírito. Unidade da fé. O que é unidade? Vamos lá. Unidade é o estado único que não pode ser dividido. Paulo vai falar sobre isso, para que não haja divisão entre os irmãos que formam a igreja de Cristo, que é o corpo. Paulo vai tratar disso aqui, nesse texto de Efésios capítulo 4. A igreja deve estar ligada em tudo em Cristo. São muitos membros que formam um corpo,
mas todos são um só. Essa é a unidade da fé. São muitos membros, mas todos formam um só povo, um só corpo. E tem que estar ligado na unidade da fé, guiado pela cabeça. Não pode ter divisão dentro dos princípios da fé, do ensino, da doutrina, da esperança. Não pode ter divisão. Como hoje a gente vê essa divisão dentro desse meio religioso que diz que é de Deus. Cada um tem a sua verdade relativa. Cada um tem o seu batismo paralelo. Tem a sua casa de Deus. Tem a sua vida de Deus. Cada um dentro de uma separação, isolado. Isolado. É um povo isolado que diz que é de Deus, o outro não é. E Paulo vai falar aqui da unidade da fé. É o estado único que não pode se dividir. A igreja deve estar ligada em tudo pela cabeça que é Cristo. Paulo vai falar isso, mostrando que todos devem estar submissos na direção de Cristo. Paulo agora, ele vai começar a fazer aqui uma exposição de ensino maravilhoso. Eu convido você, agora, para a gente ver o que Paulo vai dizer aqui no versículo 4. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois não, amigo? É como o 01 de Regina, Rafael Veterinário. Passo na chanela. Amigo, pode subir lá. Ela não está atendendo não, mas pode ir lá. Vamos lá, gente. Eu dei uma paradinha aqui porque estava aqui agora trazendo essa orientação para vocês. Vamos lá. Então, a gente está falando aqui sobre o que Paulo vai dizer aqui aos irmãos no versículo 3 de Efésios. A gente está fazendo uma pequena e breve, simples exposição de Efésios capítulo 4. Paulo vai dizer: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. Eu quero aqui mostrar para você que este vínculo da paz, Paulo está falando, é que não pode se dividir. Tem que estar na concordância, vinculado, dentro da direção do Espírito Santo. Não pode se dividir. Hoje, meu irmão, os ministérios entre si se dividem. São discordantes um com o outro. Cada um tem um princípio de valor. Muitos concordam com o que é pregado pelos líderes, porque não podem se manifestar contra a liderança. Tem que aceitar. Mas não aceitam dentro de si, porque sabem que não condiz. Mas estão lá vivendo por conveniência, para se manter no ambiente social, religioso, para estar dentro da satisfação das atividades, se submetem. Mas quem está ligado no vínculo da paz pelo Espírito Santo, na unidade da fé, vivendo sob a liderança de Cristo, não pode se submeter, não pode estar ligado com fidelidade, submisso, seguindo, sendo devoto a nenhuma direção que o Espírito Santo não esteja guiando, que não seja pelo Evangelho, pela palavra de Cristo, irmão. É o que está acontecendo hoje. Paulo vai dizer aqui, vamos ler o versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo, há um só Espírito. Igreja de Cristo não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. A igreja de Cristo é uma só. E quem vê essa igreja é o próprio Deus. Essa igreja é vista pelo próprio Deus. Você não pode ver a igreja de Cristo ali, aqui ou acolá.
através de denominação. A igreja de Cristo é um corpo ligado na unidade da fé, na direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa ligação. São muitos membros. Tem eu aqui, em Cristo, sou o membro que forma a igreja. Tem outro irmão lá, não sei aonde, que eu nem conheço, mas ele forma a igreja. Ele pode estar só, mas ele ouviu e creu, recebeu a fé porque teve o arrependimento, o Espírito Santo selou ele está guardado, porque quem guia a gente é o Espírito, não é pastor, nem papa, nem padre. E Deus vai fazer com que ele receba o alimento. Não é preciso ele estar numa igreja, submisso a uma liderança eclesiástica, sobre o governo do homem, recebendo veneno espiritual, tirando ele da direção de Deus, fazendo ele pensar que tem que ser de Deus ali. Não. A igreja de Deus é formada por um só, por muitos membros, mas é um só corpo. Esse corpo é formado de pessoas. Esse corpo não é formado de tijolo, areia e cimento. Essa igreja de Deus não é instituição religiosa. É pessoas que estão em diversos lugares do mundo que a gente nem sabe que é um membro. Porque a gente hoje julga quem é e quem não é de Deus pela religião, pela vida religiosa, pela formalidade religiosa. Mas o que caracteriza uma pessoa ser de Deus é aqui, ó. Não é aqui, é aqui. É o entendimento dessa pessoa estando no Evangelho, que creu, que recebeu, que se compadeceu da mensagem, que se voltou para Cristo arrependido, convertido pela mensagem, não por igreja. Então Paulo vai mostrar que há uma só fé, uma só esperança. Tá bom, irmão? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Há um só corpo, esse corpo é a igreja. Uma só igreja. Paulo vai dizer, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. A minha vocação em Cristo, tá? Não é porque eu fui chamado, escolhido, não. É Deus que em Cristo nos vocaciona para a vida com Ele, em Cristo. Um só Espírito. Há tanta... Será que o Espírito Santo está dentro dessas igrejas aí, irmão? Uma bagunça, uma divergência, uma mistura, onde o Evangelho não é observado, onde o Evangelho é manipulado, falsificado, adulterado. Será que o Espírito Santo está dentro desse povo que está dentro dessas igrejas, vivendo doutrina de homem, sendo devoto, praticante, não a Cristo, pela doutrina de Cristo, onde devotam, consagram suas vidas à instituição, para viver usos e costumes, formalidade de atividade e sacrifício religioso? Será que é o Espírito Santo que está nessas pessoas aí dentro, levando esse povo a viver paganismo, misticismo, esses cultos pagãos, esses movimentos que não tem nada a ver com o Evangelho? Será que é o Espírito Santo que está conduzindo esse povo, meu irmão? Eu pergunto a vocês. É não, irmão. É aí onde entra a questão que eu sou muito aborrecedor de muitos. Porque eu entro com a palavra, eu não entro com a emoção, eu não entro com a conveniência. Eu entro para condenar e refutar e reprovar tudo isso que o povo vive em nome de Deus e prega com a palavra. Dentro da lógica, do entendimento do princípio, do Evangelho. Não é dentro do que eu acho, porque eu estou dentro de uma linha doutrinária da instituição religiosa que eu sou. É dentro do que Cristo ensinou, a verdade que liberta. É por isso que eu aborreço. Paulo vai falar de um só corpo, é uma só igreja, irmão. E essa igreja é guiada por um só Espírito. É o Espírito Santo. Essa igreja de Cristo não é guiada pelo pastor, pelo papa, pelo padre, pelo ancião, pelo profeta, pelo líder de nenhuma igreja. A igreja de Cristo é guiada pelo Espírito Santo, aonde é trabalhado o estado único, que não pode se dividir. A igreja deve estar ligada em tudo em Cristo. E quem liga-nos a Cristo é o Espírito Santo.
Não é uma vida de igreja. Olha o que Paulo vai dizer agora. Vem para cá. Vamos para o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não é batismo de água. Só existe um batismo que leva você a alcançar a remissão de pecados, ser inserido no reino de Deus, tornando uma nova criatura, estando na promessa. Só é um batismo. Só existe um batismo. E esse batismo é com o Espírito Santo. Não é com água. É esse batismo que é único para que você possa tomar parte do corpo de Cristo como membro que forma a igreja, inserido no reino de Deus. Você tem que ser batizado, não é dentro de água por pastor, papa ou padre. É por Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. Há um só Espírito. Há, aliás, um só batismo e um só Espírito. Uma só fé, um só Senhor, uma só esperança. Versículo 6, Paulo vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. É um só Deus, irmão. E a graça que nos foi dada, essa graça foi repartida para nós por Cristo. Olha o que diz o versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Há uma grande divisão aí, irmão. Esses batismos dentro da igreja que eles criaram, colocando como regra mérito e meio de graça. Aí a igreja Assembleia de Deus não aceita o batismo da igreja adventista. A igreja adventista não aceita o batismo da Assembleia de Deus. Aí vem a igreja A, não aceita o batismo da igreja B. Cada um estabelece o seu batismo. Cada um estabelece a sua verdade. Se colocando como detentora do poder para colocar o homem no reino de Deus. Eu pergunto a você, a quem Jesus deu o poder para inserir alguém no reino de Deus? Por meio do batismo de água. Jesus deu essa autoridade a alguém? Isso só pertence a Jesus, irmão. É Ele que insere. É Ele quem coloca. É Ele quem transforma. É Ele quem faz o homem receber remissão de pecado por Ele. É Ele que torna o homem uma nova criatura. É nele que o homem alcança a graça e o mérito para a vida com Deus. Não é dentro de batismo, dentro de água, feito por pastor, padre ou papa. Não é guardando sábado nem dando dízimo. Não é estando nessa ou naquela igreja. Então há uma grande divergência. Meu irmão, vem para a palavra. Meu irmão, vem conhecer o que a palavra nos ensina. Não fica sendo conduzido, levado e formado nos ensinamentos anátemas desses homens aí não, que falsificam a palavra de Deus, estabelecem regra e meta, que isso é mecanismo para prender vocês com pretexto de santidade e de humildade e de vida com Deus. Isso é pretexto, isso é mecanismo. Batismo nas águas, dar ceia, estar dentro da igreja, dar dízimo, guardar sábado. Isso tudo é mecanismo onde eles prendem vocês dentro do sistema. Como se fosse obrigação para poder viver com Deus dentro dessas regras e normas. E a Bíblia não ensina isso. Então a gente vai lendo, vai aprendendo. Agora, deixa eu adiantar aqui para encerrar, porque eu estou no trabalho, daqui a pouco eu vou ser interrompido. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vou explicar isso aqui. Muita gente aí aplicando errado. O versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos têm que ter a unidade da fé. Você sabe o que é a unidade da fé? É o estado único. O estado único de entendimento de vida com Deus que todos têm que ter e estar.
A unidade da fé trata disso. E Paulo está dizendo, foi para isso que Deus deu o dom, querendo que aquele que recebeu o dom aperfeiçoe esse dom, exercitando ele, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meus irmãos, temos que buscar o conhecimento de Deus cada dia mais aqui, irmão. Isso aqui é o mar de Deus. Por onde vamos ter o conhecimento dele? É o mar de conhecimento de Deus. E você não tem dado valor a isso. Você não para ouvir uma instrução. Você está preocupado em estar lá no entretenimento das igrejas. Vendo aquele show de pregação, aquele show de cantor, de movimento, de espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é a palavra que nos dá para a vida com Deus. Paulo vai dizer, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esses homens, eles enganam fraudulosamente. Eles fraudam a palavra, eles falsificam a palavra. Eles falsificam a palavra, criando ventos de doutrina, tirando você da verdade. E aí Paulo vai dizer, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Eu devo crescer em Cristo, não dentro da igreja. Em Cristo, no conhecimento dele. Versículo 15, 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Todos têm que estar cada vez mais sendo edificados, um pelo outro, que o dom que Deus deu a cada um. E aqui eu vou voltar lá para o começo, do versículo 11 de Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, doutores. O que é isso aqui, irmão Wellington? O que é isso aqui? É para ser o maioral da igreja? É para ser o soberano, cheio da unção? Como hoje é pregado e o povo se coloca hoje, os homens se determinam a autoridade espiritual de Deus, porque Deus me chamou para pastor. Eu tenho a unção de pastor. Eu sou pastor. Eu sou o maioral. Ei, isso aqui não é título de soberano dentro de nenhuma instituição religiosa. Isso aqui é vocação que Deus dá a cada um de nós que Ele quer, escolheu e vocaciona. Não é para estar dentro de uma instituição, abrindo igreja, criando seu império, colocando seu trono, se estabelecendo como o imperador do povo, para o povo servir a você, cobrando do povo autoridade e submissão, fazendo o povo entender que você é o soberano que Deus colocou para a igreja. É mentira. Isso aí é o que eles vivem, é o que eles querem. Poder, posição, eles querem ganho. Por isso que eles criam essa mentira, fazendo vocês estar subjugados a eles, como autoridade de Deus, como meio da graça de Deus, como um homem cheio da unção de Deus, a quem vocês devem se submeter, obedecer e seguir, sem questionar. São mentirosos, filhos do diabo, tais que pregam isso. Essa semana eu estava vendo um pastor, desses pastores aí, pregando isso. Escutem o que ele disse para manipular a mente dos irmãos a continuar submisso a eles, na autoridade e no domínio deles. Escutem, ele disse assim, pastor não é dirigente de culto, pastor é autoridade espiritual de Deus para a igreja. É mentira, porque Jesus não disse isso. Olha o que ele disse, olha o que ele orientou para os irmãos estar submisso a eles. Não entristeça o coração do seu pastor, porque ele é o canal por onde a igreja recebe a bênção de Deus. Meus irmãos, e o povo, amém, glória a Deus. Olha como o povo está cego. Não conhecem nada de Deus, porque quem tem o conhecimento da verdade, repreende uma fala dessa. Por que o povo não repreende? Porque dentro desse ministério tem que estar todo submisso a ele. Ai de quem repreender ele.
Ai de quem questionar isso que ele falou. Será que você, dentro do sistema dele, ia questionar ele? É por isso que todo mundo está perdido dentro dessas igrejas. Porque estão sendo guiados por cego. Estão sendo levados ao engano. Por homens fraudulentos que pregam essas mentiras. Já teve outro pastor de outro ministério. Olha o que ele pregou para o povo. Olha o que ele ensinou para o povo se submeter. Você tem que jurar fidelidade à doutrina dessa igreja. Você tem que dar sua vida por essa igreja. Você tem que amar essa igreja. Aí eu pergunto, Jesus ensinou isso? É por igreja que tu tem que dar a tua vida? É a igreja que tu tem que amar? Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Amor a Cristo, ao evangelho, não é amar a igreja, a instituição, império dos homens. Olha para aí o que os homens estão fazendo com o povo. Você tem que dar sua vida, não é por Cristo não, viu? É pela igreja que você está. É pelo ministério do homem. Estão trocando ou não estão os valores? Estão levando ou não vocês para a maldição? Tirando vocês da verdade. Aí vocês se aborrecem comigo, porque eu estou aqui cumprindo o ministério que Deus me deu, no reino de Deus, pregando a luz para tirar você das trevas. Você não dá ouvido à verdade e ainda rejeita a verdade. Isso que esses homens estão pregando. Você está sendo guiado nisso. Você que está me ouvindo agora, dentro dessa igreja, você está dentro dessa direção maldita. Você está submisso ao teu líder. Você não pode questioná-lo. Tudo que ele prega e fala, você tem que dizer amém. Porque se você questionar, você não vai ser bem-vindo no sistema. E o que você quer não é agradar a Deus, é agradar os homens, para viver a conveniência, o satisfatório, o bem-estar, dentro da social, dos ajuntamentos, nessas congregações que Deus está reprovando e abominando. Deus, quando Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, dá uma lidinha até o 16. Aquilo ali é vocação que Deus dá a cada um de nós, que Ele escolhe. Para quê? Para a gente ministrar o ensino, a correção, a instrução para a igreja, para a edificação dos irmãos. Não é para edificar e construir igrejas, não. Templos, instituição, para você ser o maioral, o presidente, o soberano dessa instituição, desse ministério. A vocação que Deus nos dá, pastor, evangelista, Novo Testamento, tem vocação. Não tem esse ofício que nem o povo vive hoje nas igrejas. Pastor, presbítero, não sei o quê, autoridade maior, outra autoridade. Não tem isso. Isso foi colocado por eles, irmão. Inspirado por Satanás. A igreja de Cristo não está sob essa autoridade eclesiástica. Jesus não deixou a igreja dele submissa à autoridade eclesiástica, na liderança de homem nenhum, na autoridade do domínio de homem nenhum. Jesus não deixou isso. Ele disse isso, irmão. É porque o povo não lê Bíblia, irmão. Não quer saber da palavra. O povo está sendo guiado pela mentira. Mateus, capítulo 25, capítulo 20, versículo 25 e 27. Mateus, capítulo 20, olha o que Jesus vai dizer. Eu vou ler aqui para você, irmão. Jesus não deixou a igreja dele sob a liderança eclesiástica do governo de nenhum homem. Nem Pedro, nem Paulo, nem João. Eles foram vocacionados para levar o ensino. Conduzir o povo no ensino. Não está sobre o povo. E o povo submisso a eles. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus. Jesus não ensinou isso, irmão. Ele ensina o contrário. E o povo não aceita. Os pastores ensinam tudo o contrário o que Jesus mandou. Cuidado, irmão. Você está seguindo doutrina de demônios por esses homens. A quem vocês estão venerando dizendo que é de Deus. Cuidado. Olha o que Jesus disse. Mateus, capítulo 20. Vamos ler do versículo 25 ao 27. Então Jesus chamou os seus discípulos e começou a dizer: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Jesus está falando daqueles que governam nas religiões, os adeptos dela. Jesus está dizendo, pelos príncipes dos gentios, governam sobre eles e exercem de autoridade. Olha aqui, vou repetir, vou ler para você entender. Mateus capítulo 20, versículo 25. Bem sabeis que pelo príncipe dos gentios, pelos príncipes
os líderes das religiões, dos gentios, eles são estes dominados. E os grandes exercem autoridade sobre eles. Exercem autoridade sobre eles. Tem muito aí, não tem? Exercendo autoridade sobre os irmãos? E há de você se não se submeter a eles. Vem para cá, irmão, versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. Vocês não entenderam o que a palavra está ensinando, né? Porque vocês não são instruídos lá pela palavra. Eles podem até ler isso aqui para vocês, mas vão aplicar diferente do que Jesus ensinou. Porque esses homens são falsificadores da palavra. Jesus chamou os seus discípulos. Jesus chama a igreja, os irmãos, os discípulos, e diz assim: entre eles, os príncipes deles governam e exercem de autoridade sobre eles. Entre vocês não deve ser assim. Hoje não, vai ver dentro das igrejas. Ai de ti, se não se submeter à regra estabelecida pelos líderes dentro das igrejas. Ai de ti, se contrariar o que eles estão ensinando. Ai de ti, se questionar. Não, olhe, cuidado, você está se levantando contra o ungido do Senhor. Você está sendo rebelde contra aquele que é a autoridade espiritual para você. Olhe, para você alcançar a bênção, tem que estar submisso ao seu pastor. Você já foi ensinado assim ou é ensinado assim? Sai dessa maldição. Tu está perdendo o foco, está em pecado, porque está errando o alvo. Pecar é errar o alvo. Ah, não estou bebendo, não estou me prostituindo, estou na igreja, eu estou em Jesus. É mentira. Você está em pecado como qualquer um que bebe, rouba e mata. Pior ainda. Porque você não vê o seu pecado. Você está perdido de Deus, errando o alvo. Dentro dessa religião, dentro dessa vida religiosa, você está em maldição no anátema. Pecar é errar o alvo. Você está perdido do alvo, do caminho para uma vida com Deus. Então é isso, irmão. Paulo vai dizer que ele deu vocação a um para pastor, evangelista, profeta. Não foi para ser o maioral no meio do povo. Não é para ser o cheio de autoridade. Ele diz, querendo de cada um a dedicação no ensino, para a edificação do corpo, para que possa o corpo crescer, para que não sejamos mais meninos, levados por todo o vento de doutrina, por homens fraudulentos, enganadores, que falsificam a palavra. Nós temos que usar o dom que Deus nos deu em prol dos irmãos, para se dedicar, se desgastar, não é para estar sentado na cadeira de rei, de mestre dentro de igreja, para o povo estar lá servindo a ele. Nós temos que usar o dom que Deus nos deu para servir os irmãos no ensino, corrigindo, instruindo, orientando, se dedicando, tendo compaixão, misericórdia daquele que está perdido sem entendimento, indo aos irmãos com o ensino da palavra, não importa qual o desconforto, se não vai ser aceito, se vai ser rejeitado, se vai ser desprezado, mas a gente tem que ir cumprir o ofício que Deus nos deu para a vocação de pastor, evangelista, profeta. Hoje em dia todo mundo é pastor, né? Não tem nem intimidade com a palavra, mas é pastor. Todo mundo é missionário hoje, né? Dentro das igrejas, qual é a missão do missionário? A missão do missionário é pregar o evangelho. Esses missionários dentro de igreja, fazendo culto de missão dentro de igreja, criando esses eventos religiosos. Isso é missionário coisa nenhuma, irmão. Todo mundo hoje está cheio de título dentro da igreja. É tanto profeta, é tanto evangelista, é tanto presbítero, é tanto pastor. Tem mais pastor do que irmão comum. É tanto missionário, é irmã missionária, é profeta. Qual é a missão para o reino de Deus que ela está fazendo? Ela pode até ser missionária da missão da igreja, da instituição dela que ela está. Mas no reino de Deus, não. A missão no reino de Deus que nós precisamos fazer é levar o ID, o evangelho a toda criatura. É ensinar, não é criar movimento, eventos missionários, congresso missionário. Isso é missão, coisa. É tanta missionária, missionário, é tanto pastor e pastora, já está saindo do princípio da palavra. Se Jesus quisesse colocar na igreja pastora, ele chamava uma mulher para ser apóstola. Ele colocava mulher para ser pastora. E ele não colocou, irmão. Mas hoje está bagunçado, banalizado. O homem tirou, excluiu, usurpou a autoridade de Cristo, tirou os princípios de Cristo e colocou o dele.
O que vale é o que ele determina no ministério dele. O ministério dele é assim. Quem quiser estar lá, eu já vi pastor pregar isso. Quem não quiser estar aqui, submisso à regra daqui, saia, vá para outro canto. Aqui tem que estar assim. Tudo arrogante, prepotente, autoritário, ministrando com autoritarismo. E o povo lá tudo preso, subjugado a esses homens. Ainda estão lá idolatrando eles, venerando eles, amando eles, e eles usando esse povo como negócio deles. Estão nem aí para a tua alma, se está com entendimento no evangelho para ir para o céu ou não. O que eles querem é manter vocês escravos, negócio, mantendo o funcionamento da empresa deles, ministério e igreja. Eles não estão nem aí para o teu entendimento de vida com Deus. Eles estão preocupados é que você esteja na igreja. Você pode estar aí, perdido do conhecimento de Deus. Eles não querem saber disso, mas se você não for para a igreja, ele já começa a dizer: que é isso, irmão? Venha para a igreja. Por quê? Porque a preocupação não é com a tua vida. A preocupação é com o teu dízimo, é com o teu trabalho, é com o funcionamento que tu tem que dar lá. Não é com você. Então, esse versículo... Irmãos, eu vou encerrar por aqui. Eu peço a vocês, vá ler as Escrituras e buscar entender o que ela ensina. Leia esse texto que eu li, não só o texto de Efésios 4. Leia a Bíblia, o Novo Testamento, para aprender de Cristo. Os 4 evangelhos, as cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos e até Apocalipse. Está aqui revelada no Novo Testamento. Toda a verdade de Deus que precisamos conhecer para a salvação está no Novo Testamento. A partir de Jesus, manifesto ao mundo. Todo o mistério que era oculto de Deus foi revelado em Cristo para nós. O que precisamos saber está revelado em Cristo para nós, da parte de Deus. Então se dedique, irmão. Não fique preso aí nesses movimentos, nessas pregações, nesse sermão melancólico, nesse sermão de pretexto de santidade, que cobra de você o que Deus não cobra. É proibição, não pode isso, não pode aquilo, proíbe casamento, proíbe comer isso, proíbe fazer isso, proíbe usar isso, proíbe coisas que não são pecados. Eles estão mais preocupados em manter a aparência de santidade, cobrando de você: não use brinco, não use bermuda, não pode comer sem lavar os pratos, não pode comer isso, não pode comer aquilo. O reino de Deus não consiste no comer nem no beber. O reino de Deus, ele consiste na paz, na justiça e na alegria no Espírito Santo, andando em verdade e na verdade para ser um verdadeiro adorador, estando andando na justiça, com humildade, exercendo misericórdia. O viver do cristão é na palavra, não é nas igrejas. Mas vocês estão sendo ensinados a viver uma vida cristã dentro de sacrifício e atividade de quê? De igreja. Vocês não são instruídos a viver na palavra. Vocês não são instruídos a centralizar a sua vida, seu entendimento na palavra. Vocês são instruídos a ser escravo de uma instituição. Está centralizando suas vidas dentro dela. Sendo devoto e praticante, cumprindo toda regra, obrigação, meta, ordenança e tarefa. Atividade religiosa. Senão não é de Deus. Vocês estão escravizados e não sabem. Está aqui a voz da verdade, pregando a verdade que liberta. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar e libertar a tua vida. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Quer ouvir mais, quer aprender mais, quer ter mais esclarecimento, vai ler a Bíblia. E se você quiser um trabalho proporcionando para você o conhecimento mais objetivo, visita meus vídeos lá no canal no YouTube, no Instagram, no Kawaii. Eu não estou te convidando para ser meu seguidor, para dar like. Vai assistir os vídeos e receber a instrução da palavra para a edificação da tua fé. Porque analise vocês, que sempre me ouvem, analisem os conteúdos das ministrações que eu levo aqui nessas redes sociais. Analisem e julguem o que eu estou falando, se não condiz com o Evangelho. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Aborreça-se quem se aborrecer. Porque importa eu agradar a Deus e não aos homens dentro de ministério algum. Meu compromisso não é com nenhum ministério, instituição religiosa. O meu compromisso é com o reino de Deus. Fui chamado para estar submisso, não é a pastor, nem padre, nem papa. Guiado e submisso à cabeça que é Cristo. A palavra dele. Que me guia
que é luz e lâmpada para me guiar neste mundo de trevas. E que você atente para o que você ouviu, seja prudente, analise mais, use o seu entendimento, sua racionalidade, sua inteligência e medite na palavra, examine o que a palavra ensina diante daquilo que os homens estão ensinando a vocês dentro das igrejas. Que Deus abençoe e quem tem ouvido para ouvir, que ouça.